parece que eu tô quase sempre implorando por amor? Por que parece que ninguém me ama simplesmente pelo que eu sou? Ninguém vê a minha disposição em ser uma boa namorada ou uma boa esposa? E já que eles não reconhecem o meu valor, por que eu continuo insistindo nessas pessoas? Por que eu simplesmente não vou embora? Se essas perguntas ecoam dentro de você, eu te convido a passar esses minutinhos comigo. Eu já senti tudo isso. E depois de alguns tombos, algumas forçadas de barra, algumas vistas grossas, alguns pé na bunda que eu dei e que eu tomei, eu tenho aprendido a olhar para a minha história de outro ângulo. Eu tenho aprendido a reconhecer os meus padrões. Eu tenho aprendido a olhar para a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Eu tenho aprendido a ter compaixão com a minha história e com as escolhas que me levaram num lugarzinho diferente de onde eu queria chegar. Eu tenho aprendido a ter clareza para novas decisões. Eu tenho ficado mais leve em ver que o meu futuro depende das escolhas que eu faço hoje e que eu não sou refém para sempre das escolhas que eu fiz no passado. Meu nome é Andressa Dias, eu falo sobre cura de término e relacionamentos saudáveis nas outras redes. Esse é meu 8º vídeo nesse canal. O meu propósito é transformar a forma como nós, mulheres, lidamos com relacionamentos, términos e recomeços. E eu faço isso misturando um pouco da minha história com todo o conteúdo que eu pesquiso sobre esse assunto. Se esse tema te interessa, já se inscreve no canal para não me perder de vista. Essa é uma série em que eu falo de vários dos ângulos de um relacionamento tóxico, mas principalmente te ajudo a identificar se o que você vive é uma conexão saudável ou é dependência emocional ou o que a psicologia chama de vínculo traumático. Nossa, essas motos! Lá pro final da série vai ter o vídeo em que eu te ensino como sair desse caso se você estiver numa situação dessa. Então o foco aqui não é exatamente o relacionamento, mas você. Porque você só pode ter um relacionamento saudável se você estiver emocionalmente saudável. Então bora cuidar de você. No primeiro vídeo eu falei basicamente sobre o que é o vínculo traumático. No segundo vídeo eu te mostrei como identificar se você tá nessa situação de dependência emocional e vínculo traumático ou não. E nesse, que é o terceiro vídeo da série, eu vou te falar sobre as origens dessa dependência emocional. Ou seja, eu vou te ajudar a entender por que você é tão vulnerável, por que você é tão refém de relacionamentos que não entregam aquilo que você quer. Se você enxerga que não tá legal, por que parece que tem algo que te segura como se você estivesse presa? Bora entender isso agora. Se você viu até aqui, já curte o vídeo, por favor. Cada curtida me ajuda muito, porque mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e pode ajudar mais gente. Para começar, então, vamos entender que as origens desse seu comportamento não são de agora. As origens são lá da infância. Ou seja, a forma como você se relaciona enquanto adulta tem a ver com as suas primeiras conexões enquanto criança. Seja com seus pais ou com quem cuidou de você. E aqui é sempre bom reforçar que a gente não está atrás de um culpado, a gente não está falando sobre culpa. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham no momento. E por melhores que os seus pais tenham sido, alguma feridinha pode ter aberto aí. Então a gente não está aqui para achar culpada, a gente está aqui para compreender e então poder agir. Nós mulheres fomos criadas para não incomodar, para fazer as coisas darem certo, para colaborar, para ajudar, para não responder, para não contrariar. Isso tudo, na criança, traz a sensação de que as minhas necessidades não importam. Isso é inconsciente, obviamente. Isso traz também a sensação de que os meus pensamentos, os meus sentimentos não são tão importantes assim. Mais importa é que papai fique feliz. Mais importa é que a mamãe tenha orgulho de mim. Nós fomos ensinadas que o amor vem por merecimento, por obediência, por notas altas. E esses exemplos são simplesmente para deixar claro que uma casa pode não ser necessariamente disfuncional para formar uma criança com feridas. Mas é claro que tem os casos mais extremos em que o lar é disfuncional. Pode ser que tenha um pai ou uma mãe que sejam viciados, pode ser que tenha um pai ou uma mãe que trabalham, mas são emocionalmente ausentes. Ou pode ser que tenha pais que briguem muito. Ou pode ser que você, enquanto criança, teve que cuidar de um adulto, seja seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho ou sua avó. Tudo isso coloca dentro de você uma relação com o amor que não é um amor saudável. E aí a consequência é que você vê o caos e a instabilidade
como normais. E quando adulta, você confunde intensidade com intimidade. Hoje eu vejo as minhas amigas perguntando para os seus filhos como eles se sentem, o que eles pensam sobre as coisas. Mas isso não era uma atitude comum quando eu era criança. Ainda mais no contexto de pais separados, a minha mãe se virava do avesso para fazer faculdade e cuidar de uma criancinha pequena. Eu não tinha tempo de ficar perguntando o que eu estava sentindo. Eu não tinha tempo de ficar perguntando o que eu estava sentindo em cada situação. Então ela fez o melhor que ela pôde. Mas a Andressinha pequenininha nem sempre teve os seus sentimentos validados. E as crianças que tiveram os seus pensamentos, sentimentos e necessidades minimizados tendem a ser adultos que duvidam do próprio valor. Com exceção do meu último relacionamento, que foi um casamento, em todos os anteriores eu me vi provando para a pessoa o quanto valia a pena ficar comigo. Às vezes o relacionamento nem era assim tão maravilhoso, mas eu sempre tive necessidade de mostrar o quanto eu valia a pena. Isso traz desequilíbrio para o relacionamento. Porque enquanto a pessoa só está existindo, você está lá, entregando, até que você está desnutrida e o rapaz, de repente, nem viu tanto valor naquilo e vai embora. O problema é quando essa pessoa, que tem a necessidade de mostrar valor, encontra um predador. Porque aí ele te dá essa sensação de valer a pena que você tanto quer, você baixa a guarda e a manipulação começa. Eu falei um pouco melhor sobre isso no vídeo anterior, não sei se foi no 1 ou no 2. Agora, para identificar que feridas você pode ter, que conexões erradas ou disfuncionais você pode ter em relação ao amor, eu sugiro que você escreva sobre a sua infância. Pega os eventos que mais te marcaram, pega os principais que você lembrar, escreve a situação e tenta lembrar como você estava se sentindo nesse momento. Pensa se você estava insegura, se você estava se sentindo ouvida, ou se você estava vulnerável, ou se você estava almejando reconhecimento, ou se você estava almejando se sentir amada. Escrever sobre a sua infância vai te ajudar a entender as reações que você tem hoje. Eu sempre achei meio balela esse conceito de criança anterior. Até que eu entendi que não é nada místico ou nada, sei lá. Nada mais é do que a parte dentro de você que guarda memórias, emoções e necessidades lá da sua infância. Essas memórias, emoções e necessidades, elas são inconscientes. E elas cospem na tua cara quando alguma situação do cotidiano, principalmente nos relacionamentos, dá uma desregulada na tua vida. Às vezes você chega até a pensar, mas por que isso está me afetando tanto? Porque a origem está lá no profundo. A origem costuma ser uma ferida que você não identificou. E não sendo identificada, não foi tratada. E nesses processos de identificação de feridas, eu percebi que, para mim, ser ouvida e me sentir segura é fundamental. E isso vem lá da origem. E faz muito sentido, porque os meus pais, de novo, se separaram, eu era muito pequena. Minha mãe se virou do avesso para fazer faculdade e cuidar de uma menina de 1 ano e meio. Então não tinha como ela ficar perguntando como eu estava me sentindo, ou ela simplesmente me dava educação e me dava de comer. É isso. O que não deixa de ser amor. É óbvio que isso é amor. E é óbvio que hoje eu me sinto muito amada. Hoje eu vejo o quanto ela me amava já desde pequena, inclusive. Mas é óbvio que uma criancinha de 1 ano e meio ou 2 não pensava, ai, minha mãe não tá brincando comigo porque ela tá estudando para a prova. Óbvio que não. Ali eu me senti desassistida, inconscientemente. Eu te convido então a fazer esse mesmo exercício. Se imagina com 4 ou 5 anos, pensa numa situação e tenta entender qual é o sentimento que você tem lá. Primeira vez que eu fiz esse exercício, eu me senti insegura, vulnerável. E a partir de então, quando eu tô numa situação em que eu me sinto insegura e vulnerável, eu penso na Andressinha pequena. Falo, fica tranquila, eu tô cuidando de você. Então entenda, a sua dor é real, mas a forma como você responde a ela pode ser diferente a partir de agora. Qualquer tempo é tempo de começar a se olhar com mais consciência e compaixão e começar o processo de cura dessas feridas. Eu vou dar 2 exemplos aqui porque eu acho que são os mais comuns. Um deles é sobre a dificuldade que muitas de nós mulheres temos em pedir ajuda. A gente não quer incomodar, aí a gente não quer colocar limite.
A gente quer fazer o que for necessário para todo mundo ficar bem, menos a gente. Então, frases como: eu sempre faço tudo errado. Se eu tivesse feito diferente, ele teria ficado. Eu não vou embora porque eu sou fraca. Configuram feridas. Você tá vendo como de qualquer ângulo a culpa é tua? Se você não vai embora é porque você é fraca. Mas se você vai embora, você pensa, deveria ter insistido um pouco mais. Se eu tivesse me doado um pouco mais, se eu tivesse feito diferente, ele teria ficado. E não é assim que funciona. É como se você tivesse uma culpa internalizada. Se você vai para a direita e dá errado, a culpa é tua. Se você vai para a esquerda e dá errado, a culpa também é tua. Com essa culpa internalizada, você foi colocando para dentro também que você deve aceitar qualquer coisa. Você não deve merecer, almejar muita coisa. Então agora está na hora de tirar essa mentira de dentro de você. Você não tem que aceitar qualquer coisa. Você tem que identificar quais são as suas feridas, quais foram as suas necessidades não atendidas enquanto criança, quais foram os seus sentimentos, os seus pensamentos que não foram validados. Cuidar, pegar essa criancinha para cuidar e tomar as rédeas da sua vida daqui para frente. Porque senão a sua vida vai ser sempre refém dessas feridas. O importante agora é você começar a internalizar, a colocar dentro de você que as suas necessidades importam. Os seus limites devem ser respeitados. E alguém vai te amar pelo que você é. Um segundo exemplo que também é muito clássico é o que a psicologia chama de codependência, que nada mais é do que estar sempre agradando e sempre disposta a consertar. Eu cresci numa família em que as mulheres se viram do avesso por quem elas amam. E isso é bom, mas me fez ter um conceito deturpado do que é amor. Me fez ter um conceito de que as pessoas me amam porque elas precisam de mim. As pessoas me amam pelo que eu faço por elas. Conceito de que amor e necessidade andam juntos. Então você luta para merecer amor enquanto atende às necessidades de alguém. Isso me lembra a foto da Mulher Maravilha toda machucada. É tipo isso, por fora tá maravilhosa, mas quando ela tira a roupinha, ela tá toda arrebentada. E isso acontece muito quando você encontra um cara e imagina o que ele pode se tornar. Eu já fiz muito isso. Você projeta uma pessoa perfeita lá na frente e você se perde na necessidade de resgatar, de agradar, de consertar essa pessoa para ela virar o potencial que você criou na sua cabeça. Nos meus 20 e poucos anos eu tive um namorado, ele via tudo de forma muito negativa. Gente, eu comecei a namorar esse moço porque eu achava a forma como ele via o mundo muito pesada. Eu falava, gente, mas esse moço vai ser infeliz. O problema é dele. Não, em vez de pensar isso, eu fui namorar com ele. E aí, em vez de tornar a vida dele melhor, até tornei a vida dele melhor, né? Tanto que ele ficou obcecado em mim. Mas para a vida dele ficar um pouquinho melhor, a minha era completamente drenada. Eu virei uma uva passa seca. Até que numa conversa com um pastor, eu expliquei para ele a minha dedicação, a minha motivação em tornar a vida... Quase falei o nome da pessoa. Em tornar a vida desse moço melhor. Até que o pastor falou para mim, mas escuta, você é psiquiatra, psicoterapeuta, você é... Outro ponto, ele pediu a tua ajuda? A vida dele tá ótima do jeito que ele tá. Relacionamentos não são para resgates ou consertos. Relacionamentos são para construção. Então, cada um faz o seu trabalho na terapia e juntos e inteiros constroem uma relação. A partir do momento que eu tive consciência de que eu estava ocupando um papel errado, gente, foi como tirar com a mão. Então, como eu sempre digo, o reconhecimento, a identificação de um problema é o primeiro passo para tomar o rumo certo. Então, voltando para o nosso assunto, você vai identificar as suas questões, as suas necessidades, as suas feridas e você vai entender em que momentos você mantém esse padrão. A partir do momento que você identifica isso, você vai começar a quebrar esse padrão. E aí, cada limite que você coloca te mostra na prática que as suas necessidades importam. E aí, o teu sistema nervoso vai vendo como aquela sensação é boa e vai desconstruindo aqueles padrões lá da infância. Você vai entendendo que as suas necessidades são relevantes e aí é um trabalho contínuo. Então, cada pequeno passo que você dá se priorizando, você está abrindo espaço para relacionamentos mais saudáveis, com conexão e intimidade verdadeiros. Eu acredito que a transformação vem do conteúdo adquirido e aplicado com propósito. Então, se você gosta da minha linguagem, eu quero te dizer que eu tenho conteúdos mais estruturados
sobre esses assuntos. Eu vou deixar os links todos na descrição e até o próximo vídeo.